Olá, hoje eu vou falar de um tema que eu adoro, que é o desenvolvimento da fala e da linguagem. Vamos entender um Olá, hoje eu vou falar de um tema que eu particularmente adoro, que é sobre o desenvolvimento de fala e da linguagem. Pois bem, para falar sobre esse assunto é importante contextualizar. Lá no século XIX, cientistas como Darwin e outros discutiam que o ser humano, a espécie Homo sapiens, foi selecionada devido à sua capacidade de fala e de comunicação. Mas hoje entendemos que, na verdade, é muito mais complexo. Hoje compreendemos que a qualidade humana da fala está baseada na posição mais baixa da laringe, que foi dada através das modificações das vias aéreas superiores. Articular palavras não seria possível sem a modificação dessas estruturas, sem a modificação da estrutura da boca, tá certo? Do aparelho fonador e da posição mais baixa da laringe. E assim evoluiu nossa espécie. Mas como entra a questão dos nossos bebês? Vamos entender um pouquinho mais? Quando o neném nasce, a posição da laringe do bebê está muito próxima da região da área mastigatória. Isso permite com que a criança possa respirar e mamar ao mesmo tempo. Então essa posição mais superior no bebê facilita esse processo. Porém, a laringe vai descendo à medida que a criança vai se desenvolvendo. Então ela assume uma posição mais posterior por volta dos 18 meses. E isso permite com que a criança possa realmente falar e projetar mais essa voz, essa posição mais baixa da laringe. Antes disso, ela pode fazer alguns processos de vocalização, mas o desenvolvimento assim mais articulado da fala só seria possível realmente com essa posição mais baixa. Então, o que é esperado para cada etapa? Vamos entender um pouco mais, porque a gente conseguindo entender o desenvolvimento fonoarticulatório vai culminar com a aquisição da habilidade tanto expressiva como motora da fala. Oh, meu Deus, você não faz isso comigo não, não faz não. Tá. 6 meses, a criança começa o balbucio, a começar a vocalização e assim ela consegue começar a se expressar. Tem diferentes nuances de choro e emite muitas vezes sons sem significado, mas na verdade a criança está se preparando para falar. Ela acaba se espelhando no adulto e com isso ela acaba tendendo a aprender o movimento da fala. Repare na face dessa criança. Ela deve ter por volta de 5 a 6 meses. Ela imita os movimentos da mãe. Isso é o que chamamos de espelhamento, que é comum nessa fase. Esse é o procedimento com a criança com 6 meses. Nesse vídeo observamos Henrico, tem 8 meses, com desenvolvimento normal, e ele está no processo de lalação, de balbucio, no qual repete vários tons fonéticos. Com 9 meses elas já são capazes de vocalizar imitações de animais, blu, au au, miau. Elas já são capazes, mas o processo da fala mesma vai começar e mais intenso mesmo por volta de 1 ano a 1 ano e meio. Esse? Nesse vídeo observamos Maria Tereza. E quem é esse daqui? Isso. Perceba como ela fala. E quem é essa? Já juntando 2 sílabas. Como é que o gatinho faz? E como é que o pintinho faz? Por volta de 1 aninho, mais ou menos, começam as primeiras palavrinhas. Mamã, papá. E a criança começa a ser mais comunicativa. Mas por volta de 1 ano e meio,
começa aquele período que a laringe começa a descer. A criança vai ter mais habilidade para poder conseguir tanto expressar como ter essa habilidade motora mesmo de projetar a fala. Podem juntar, na verdade, duas palavrinhas. Não, mamãe, desce, papai. Essa é Marina, tem 1 ano. Perceba como ela junta 2 sílabas, como ela é muito comunicativa, e como tem a intencionalidade da fala. Conseguem até mudar um pouquinho a entonação e começar até a cantar, acompanhar musiquinhas. Então essa é a fase do boom. E essa é a fase que a gente precisa estimular nossas crianças, porque a criança que fica o tempo inteiro na frente da televisão, dificilmente ela vai passar por esse boom do aprendizado. Por quê? Porque ela não está sendo estimulada e não está tendo necessidade de aprender a vocalizar, se expressar. Se ela pode simplesmente apontar e conseguir, para ela tá tranquilo. Então, a necessidade de se comunicar e de falar é uma necessidade inerente realmente à nossa espécie. Só que a gente precisa, para isso, manter o grau de socialização e a criança precisa sentir a necessidade. Por volta de 2 anos, a criança já produz cerca de 200 palavras, consegue formar frases simples, já tem entonação, já consegue cantar. Então, a criança se torna muito mais expressiva nessa fase. Tá o tutum. Com tutum, coração. E esse aqui? Aquela. É uma estrela, muito E bem. aqui? Calma. O que o carro faz? E por volta dos 3 anos, realmente, a criança consegue se expressar a tal ponto que um estranho que não está com a convivência da família consegue compreender bem essa criança. Mas várias pessoas me questionam, mas se colocar na escolinha antes consegue acelerar? Sim, em alguns casos a gente consegue acelerar essa produção da fala por meio da socialização, mas não necessariamente a escolinha vai gerar isso. O que vai gerar é a socialização. A criança precisa brincar, a criança precisa se expressar, não ficar só diante de uma televisão, que isso não vai ajudar, não vai ter feedback e nem necessidade da criança produzir a fala. Galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, o meu nome é Marina, estou aqui com minha mãe, doutora Tati e vovó. Você tem quantos anos, Mar? 3. A criança que chega aos 2 anos e não fala absolutamente nada, não há nenhuma produção de fala, essa criança sim a gente precisa ser avaliada, porque a gente precisa entender se ela está tendo pouco estímulo, se está tendo um déficit sensorial, o que é que está acontecendo com aquela criança. Antes de pensar, coloca na escolinha e resolve. Não, é ser muito simplista. Então, em alguns casos sim, resolve quando está relacionado à baixa socialização, pode sim melhorar e bastante a vida daquela criança. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.